a minha posição em relação ao jejum para os dias de hoje. O título da mensagem que será exposta neste momento é uma indagação. Seria o jejum fator sine qua non ou indispensável para os dias atuais? O texto base é Marcos 2, 19 e 20. E Jesus disse-lhes: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Amém. Começaremos este estudo realçando nosso respeito a todos que pensam diferente e assumem outra posição em nosso meio. Aliás, a grande maioria. Faço isto com temor e tremor, pois amo a palavra de Deus e considero aos amados colegas e diletos irmãos. De antemão afirmo que o jejum bíblico é prática e não doutrina. Hoje a Bíblia não exige e nem proíbe que as pessoas jejuem. Este costume é estabelecido por Deus, pois vemos Moisés jejuando nas cadeias do Horebe por 40 dias no Monte Sinai, Êxodo 34, 28 e também Deuteronômio 9 e verso 4. O príncipe libertador dos judeus recebe o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, e se insere no contexto bíblico da dispensação da lei. Mais tarde, Deus, no dia da expiação, o Yom Kippur, determina o jejum pela expressão afligirei as vossas almas. Portanto, o jejum é sinônimo de afligirei as vossas almas. Por isso podemos ler em Levítico 16, 29 a 31. E isto vos será por estatuto. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Esta aflição de alma é o mesmo que jejum, a qual traz consigo a ideia de tristeza. A palavra hebraica para jejum no Velho Testamento, segundo o léxico de Augustus Strong, na página 6685, é tsomim. E o termo grego traduzido por jejum em o Novo Testamento é nesteia. Ambos os vocábulos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significam a prática de abster-se de alimentos ou de algum prazer. Este jejum poderia ser voluntário quando praticado como exercício religioso ou por causa de pobreza, Jeremias 52, versículo 6. Ainda poderia ser um jejum particular ou público, como resultado da convocação da comunidade religiosa. Um exemplo de jejum público está prescrito na lei mosaica, guardado anualmente no dia da expiação, o 10º do mês de Tisri. Inclui uma parte dos meses de setembro e outubro no nosso calendário. Levítico 16, verso 24. Também em algumas épocas especiais, a igreja foi convocada a jejuar. Atos 13, versos 2 e 3 e 14, verso 23. Na dispensação da lei, temos em Juízes 20, versículo 26, Israel jejuou pela vitória na guerra. Ana também jejuou para ter um filho, primeiro livro de Samuel 1, 6 a 7. Israel jejuou por causa de arrependimento.
1 Samuel 7, verso 6. Os homens de Jabes Gileade jejuaram lamentando por Saul. 1 Samuel 31, 13. Em 2 Samuel 1, versículo 12, Davi e seus homens jejuaram lamentando por Saul, Jonatas e os que tombaram de Israel. 2 Samuel 12, Davi jejuou pedindo misericórdia por seu filho, nascido de Batseba. Acabe também jejuou pedindo misericórdia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 27. Em segundo livro de Crônicas, 20, versículo 3, Josafá e Israel jejuaram pedindo por ajuda e proteção, o mesmo ocorrendo com Esdras e o povo. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Ainda em Neemias, capítulo 9, verso 1 e 2, Israel jejua em lamento e arrependimento. Ester, capítulo 4, verso 16, Ester e amigos jejuaram pedindo vitória. No capítulo 9, versículo 3 do mesmo livro, jejuar é mencionado como tendo tido um papel na vitória. Isso para Ester. Salmos 35, 13 e 14 e também Salmos 69, 10 e 11. Nesses dois salmos, jejuar em oração e lamentação aparecem. Isaías 58, versos 6 a 8, o jejum que agrada a Deus ali desponta para haver a distinção entre o autêntico jejum do jejum falso. Em Jeremias 36, versículo 9, Israel jejuou pedindo por misericórdia. Em Joel 1, 14, 2, de 12 a 15, que retrata o dia do Senhor, ali Deus ordenou jejum e arrependimento. Em Jonas 3, versículo 5, os ninivitas jejuaram em arrependimento, pedindo por misericórdia. Em Daniel 9, versículo 3, Daniel jejuou pedindo por sabedoria. Quando chegamos às páginas do Novo Testamento, nós temos Jesus jejuando quando tentado no deserto por 40 dias. Mateus 4, versículo 2. Jesus prometeu que o Pai abençoaria com galardão aquele que praticasse o jejum. Mateus 6, 17 a 18. Em Mateus 9, 14 a 15, Jesus disse que os seus discípulos jejuariam. Em Mateus 17, 21, o jejum é necessário para vencer algumas forças demoníacas, de acordo com a interpretação de alguns hermeneutas. Em Lucas 2,37, jejuar é para o serviço prestado por Ana a Deus. Em Atos 13, verso 3 e 14 e 23, a ordenação de pastores e missionários era acompanhada pelo jejum em Antioquia. Em 1 Coríntios 7, versículo 5, o jejum e a oração são a única razão para abstinência no relacionamento conjugal. Isto na visão de alguns, seguindo textos onde a palavra jejum aparece. Em 2 Coríntios 6, versículo 5, o jejum foi um modo como Paulo se aprovou como ministro de Cristo. É outro dado interpretativo. Em 2 Coríntios 11, 27, Paulo jejuava com frequência. Mais uma interpretação. Das 30 passagens aqui mencionadas, 20 são veterotestamentárias. E pelo menos das 10 neotestamentárias, só 5 estão no âmbito da igreja. Após fazer umas inquirições, analisaremos estas passagens. Primeira indagação que trazemos para nossa reflexão é: por que antes da dispensação da lei, nenhum crente jejuou de dispensações anteriores? Inocência, consciência, governo humano e promessa. De Adão até Abraão, pai da fé, de Isaque a Jacó, nós não temos nenhum destes patriarcas a jejuar. A segunda inquirição é: o jejum no Antigo Testamento e que aparece em o Novo Testamento não era mandamento para Israel e nem para a igreja, a não ser a ordem ímpar dada para o dia da expiação. Nele havia o uso de sacrifícios de animais, queima de incenso e jejum. Perguntamos: todo o ritual é tipológico, apontando para um antítipo, Jesus?
mas há umas práticas que retratam símbolos na adoração da igreja. O sacrifício de animais é uma delas. Não mais aceitos após o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Por isto vale ressaltar a crítica dos fariseus a Jesus, feita aos discípulos sobre o procedimento do mestre acerca do comer com publicanos e pecadores, recebendo esta resposta: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Este tipo de sacrifício faz a igreja, que é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2,9, realizar um sacrifício de culto racional, pontuado por Paulo em Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste culto racional se expressa o louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. Além do sacrifício para hoje, que é o sacrifício de louvor, existe também o incenso, tipificando a oração da igreja. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, versículo 3. Isto nos faz pensar no hino 156 do cantor cristão em uma das suas estrofes. Ó que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar. A dedução a que chegamos é que o incenso é a oração dos salvos, a intercessão da igreja, como o sacrifício da igreja hoje é o sacrifício de louvor. Então chegamos ao jejum, que representa para a igreja na atualidade a abstinência dos desejos da carne. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós por causa das vossas obras, glorifiquem a Deus neste propósito. 1 Pedro 3, versículo 11. Assim, meus amados, o jejum autêntico que agrada a Deus gira em torno de ações espirituais, consoante a afirmação questionadora e retórica do próprio Deus, em Isaías capítulo 58. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e a estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces o jugo? Porventura é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te esconda da tua carne? Versículo 5 a 7 do capítulo 58, e que Tiago mais tarde diz que esta é a religião verdadeira, que agrada a Deus, visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, ajudar os oprimidos. Então, perguntamos, por que o incenso e os sacrifícios de animais, oriundos do Yom Kippur, ou Dia do Perdão, não são praticados pela igreja na dispensação da graça? Mas há alguns que querem
praticar o jejum oriundo do mesmo evento na dispensação em questão, ele deveria continuar? Em terceiro lugar, analisaremos agora os versículos neotestamentários pontuados acima, pelo menos 9 deles. Primeiro, alguém pode argumentar: eu jejuo hoje porque Jesus jejuou ao ser tentado no deserto após o seu batismo. Mateus 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus nasceu sob a dispensação da lei, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. E o fim da lei é o próprio Cristo, Romanos 10, versículo 4. Pois ele não veio para abrogar a lei, mas para cumprir. Mateus 5, 17. Jesus não ordenou às pessoas, nem aos seus discípulos, a fazer esse tipo de jejum que ele praticou. E a Bíblia não diz que os cristãos nos dias apostólicos o fizeram isto, jejuaram 40 dias e 40 noites em algum lugar. Isto é um ponto a ser considerado. 2. Eu jejuo porque Jesus prometeu que o Pai em secreto me abençoaria. Mateus 6, 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O belíssimo Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5, 6 e 7, traz em seus ensinos a questão do jejum, que os fariseus praticavam 2 vezes por semana, nas segundas e quintas-feiras. O exemplo disto está na parábola do fariseu e publicano, Lucas 18, 12, quando o fariseu diz: jejuo 2 vezes por semana. O Senhor Jesus orienta aqui no sermão acerca das esmolas, da oração e do jejum. E o que vemos é a prática individual sendo destacada sobre os nossos semelhantes através das esmolas, sobre Deus através da oração e sobre o homem por meio do jejum. Jesus dá uma orientação individualizada destas práticas aos seus discípulos. É válido lembrar ainda que o sermão retrata um aspecto profético, realçando as orientações do rei aos seus súditos, pensando o quiliasmo ou o milênio de Cristo que abrangerá no futuro, conforme Ezequiel capítulos 40 a 48, desde a construção do templo judaico até ofertas de sacrifício, inclusive a guarda do sábado. Por certo, o jejum e o incenso estão neste contexto. O importante aos servos do Senhor é não agir como os fariseus. Terceira argumentação: eu jejuo para expulsar demônios. Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expulsa senão por jejum e oração. Este texto é usado para sustentar a necessidade do jejum nas batalhas espirituais. Mas é importante entender que tal recomendação de Jesus em muitos manuscritos não se encontra. Ou seja, não sabemos se há realmente a recomendação do jejum para a expulsão daquela casta de demônios. Talvez a oração só fosse suficiente, pois a armadura de Deus com a qual Paulo manda nos revestir, em Efésios 6, de 10 a 20, inclui a oração, mas não insere o jejum. Em muitas versões, o versículo é omitido. Não consta em muitos manuscritos. Estudiosos acham que alguns copistas da Bíblia acrescentaram esse termo não só nesse verso, mas também em Marcos 9, 29, em Atos 10, 30 e em 1 Coríntios 7, verso 5. Muitas traduções modernas da Bíblia omitem a referência jejum.
Há, sim, grandes possibilidades do vocábulo não existir neste texto. Quarta argumentação: eu jejuo para melhor servir a Deus. Ana, Lucas 2:37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Ana serve a Deus com jejuns e orações. Ela está no contexto da lei e serve ao Senhor no templo, cumprindo os ritos designados para aquela dispensação. Quinta argumentação: eu jejuo porque vejo tal prática no livro de Atos. A igreja não pode basear a sua conduta em um livro bíblico histórico, pois a história ocorre, mas dificilmente se repete. A nossa base doutrinal são as epístolas. No próprio livro de Atos, vemos em Atos 2:42 que os discípulos perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Estas doutrinas estão presentes nas epístolas. A exemplo disto, há em Atos a doutrina elementar da imposição de mãos, chamada de rudimentos pelo escritor de Hebreus, em Hebreus 6, versos 1 a 2. A imposição de mãos em Atos, ou em todo o Novo Testamento, enfatiza propósitos bem definidos, ligados a uns sinais que acompanhavam a vida da igreja antes da Bíblia se completar. Por isso podemos ver a imposição de mãos sobre enfermos. Ela foi praticada por Jesus e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogavam-lhe que impusesse a mão sobre ele. Marcos 7:32. Este ato foi conferido pelo Mestre aos discípulos como um sinal confirmador ou autenticador da sua palavra. Marcos 16:20, que até então estava incompleta pelo fato de o cânon não estar concluído, o cânon do Novo Testamento. Daí lermos em Marcos 16:18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Foi o Senhor Jesus falando aos seus discípulos. Tais sinais se cumpriram no livro de Atos, à exceção do beber veneno. Em segundo lugar, a imposição de mãos para abençoar as crianças. Tal conduta foi usada por Jesus para mostrar a seus discípulos a identificação dos infantes com o reino dos céus. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Mateus 19, 13 a 15. 3. A imposição de mãos sobre os 7. Um ato usado pelos apóstolos após a igreja escolher os 7 diáconos foi a imposição de mãos. Tal ação está vinculada a costumes da igreja primitiva e não a um ato de ordenação. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 6, verso 6. 4. A imposição de mãos sobre os missionários. O mesmo que foi dito sobre os 7 pode ser dito também acerca de Barnabé e Saulo. A igreja de Antioquia da Síria não impõe as mãos nestes apóstolos ou missionários a ordená-los, mas como costume da igreja primitiva. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, verso 3. Acreditamos que o jejum estaria aqui no mesmo patamar da imposição de mãos, dentro de um contexto e costume oriundo da dispensação da lei. 5. A imposição de mãos sendo usada com o propósito de outorgar o Espírito Santo aos que esperariam uma ação especial de Deus em suas vidas. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e falavam em línguas e profetizavam. Atos 19, versículo 6. Tais casos retratam uma prática no tempo da igreja. Assim, a imposição de mãos que implica ordenação está não em Atos, quando falamos a ordenação de pastores, mas sim nas 2 epístolas pastorais de Paulo a Timóteo. Ali ele traz a memória do novel pastor, o firmar-se nas profecias sobre a sua ordenação.
Naquela ocasião, Timóteo recebeu um dom espiritual e uma palavra de profecia, designando-o ao serviço. Daí Paulo dizer: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. 1 Timóteo 4, versículo 14. Por incrível que pareça, não há ordenação de pastores com a imposição de mãos em Atos. Ali se impõe mãos sobre o embrial diaconal, como vimos, Atos 6,6, nas pessoas para a recepção do Espírito Santo, Atos 8,17 e 19,6. Tenta-se até subordinar a prática, originando a simonia em Atos 8, 18 a 19, no envio de missionários, Atos 13, 3, e também sobre doentes. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, impôs as mãos sobre ele e o curou. Atos 28, verso 8. O livro de Atos não é normativo, é histórico, descritivo. Há práticas na igreja primitiva que não se repetirão hoje, a exemplo do que foi dito acima sobre a imposição de mãos. Lucas escreve este livro no ano 62 depois de Cristo. Sabemos que o judaísmo foi morto com Jesus na cruz, a partir do véu do templo que rasgou-se de alto a baixo, no ano 32. Paulo mais tarde pontua aos Colossenses, em capítulo 2, 14 a 17, esta realidade da crucificação do judaísmo lá no Calvário, ao combater a vida ascética dos gnósticos. Ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Mas as práticas judaizantes só foram eliminadas da vida da igreja no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, destruiu o templo. Ali o judaísmo foi sepultado de uma vez por todas. E por isso, em Atos, nós ainda vemos, enquanto este sepultamento não ocorreu, Paulo fazendo votos de raspar a cabeça com um casal amigo. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Atos, verso 18. E pode-se acrescentar ainda mais 4 irmãos que, amando de Tiago e dos crentes judeus de Jerusalém para Paulo, trouxeram esta admoestação ou conselho: faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes consigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada daquilo de que foram informados existe acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Atos 21, 23 a 24. Paulo também faz a circuncisão de Timóteo, cumprindo o rito judaico para levá-lo à segunda viagem missionária juntamente com Silas. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que Timóteo tinha seu pai que era grego. Atos 16, versículo 3. Mesmo sabendo que a igreja de Antioquia era gentílica, os apóstolos, na sua recomendação para agradar Tiago e a igreja de Jerusalém, aquela reunião do capítulo 15 do livro de Atos, reunião que se deu no ano 50, então os apóstolos recomendaram que os crentes gentios antioquianos adotassem a prática judaica de não comer sangue. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Atos 15, 28 a 29. Depois destas argumentações, nós vamos agora pensar no sexto ponto, em que algumas pessoas usam o jejum para justificar a sua presença na igreja nos dias atuais. Eu jejuo no contexto da abstinência da relação conjugal para consagrar-me a Deus. 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Este texto acha-se na mesma situação de outros, em algumas versões. O termo jejum aqui não está nos textos receptos e não se encontra na maioria das versões, inclusive no crítico. É ponto importante porque alguns justificam a questão da casta de demônios, alegando que a atualizada ela não tem, mas os textos receptos têm a palavra jejum lá. Entretanto, aqui, nos textos receptos, que o jejum não aparece. Assim diz a versão corrigida fiel. Textos receptos de 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Assim, parece-nos que a dedicação e a oração era suficiente nesta atitude dos cônjuges. Em sétimo lugar, eu jejuo para a aprovação do ministério. 2 Coríntios 6, versículos 4 a 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Só 3 versículos em 2 Coríntios falam do jejum, não como recomendação à igreja, mas como descrição dos sofrimentos do apóstolo Paulo, que advoga seu ministério, no caso do texto agora citado. Vigílias e jejuns, neste contexto, nada tem a ver com culto pessoal ou público feito por Paulo. Vigílias e jejuns aqui estão ligados a seus sofrimentos em noites sem dormir, vigília, e fomes que passou, jejuns. Daí esta versão que agora será apresentada, dizer: pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares, temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir, vigília, e sem comer, jejum. 2 Coríntios 6, de 4 a 5. Eu jejuo porque Paulo jejuava com frequência, 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. O mesmo que foi dito sobre o texto acima, pode-se dizer deste, pois o que há em listas elencadas por Paulo são sofrimentos no seu ministério. Vigílias e jejuns voluntários são impróprios a esta listagem. Veja o que diz a versão supracitada. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, vigílias. Tenho passado fome e sede, jejuns. Tem me faltado casa, comidas e roupas. 2 Coríntios 11, 27. Em nono lugar, alguém diz: eu jejuo porque Jesus disse que os discípulos jejuariam. Mateus 9, 14 e 15. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam?
E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Em Mateus 9, 14 a 17, Jesus ensina sobre o jejum diante do questionamento dos discípulos de João o Batista. Mateus 9, 14. Os discípulos de Cristo não jejuavam nos dias do seu ministério, e isto foi notado pelos religiosos. É bom lembrar que o jejum é sinônimo de aflição de alma. É igual a tristeza. Jesus não desmentiu a tese dos discípulos de João sobre o não jejuar dos seus discípulos, mas deixou um questionamento e uma resposta aos seus questionadores. A indagação foi: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Marcos 2,19. E a resposta: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Marcos 2,20. Neste contexto surge a conjectura: os dias em que o noivo foi tirado, porventura não consistem nos dias em que entre sua morte e o Pentecostes? Pois, embora Jesus já tenha ressuscitado, ele não ficou sempre em companhia dos seus discípulos. Ele não ficou diuturnamente com os seus discípulos. Jesus prometeu voltar para eles através do outro Consolador, o seu Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, verso 18. Podemos pensar ainda no vocábulo tristes e suas variações ligadas ao jejum, sinônimo de tristeza, do qual Jesus se utiliza nas últimas instruções dele aos seus discípulos, em João 16, de 20 a 22, comparando a situação de uma grávida à postura dos apóstolos. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Creio eu que este é o tempo entre a morte de Jesus até o Pentecostes da igreja. Para mim, este é o tempo entre a morte de Jesus e o Pentecostes da igreja. Prosseguindo com o texto: e vós estareis tristes. Podemos pensar aí no jejum dos apóstolos. Mas a vossa tristeza, ainda pensando no jejum dos apóstolos, se converterá em alegria. Aí penso no Pentecostes, Atos 2, dispensação da graça, o retorno do noivo. Prossegue com o texto: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Aí ela sente tristeza, e Jesus está comparando a questão do jejum, da tristeza dos apóstolos. Porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. E é bom lembrar que jejum também significa afligir a alma. Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, assim também vós, os discípulos, agora, quando? Quando seria esse agora? Naqueles dias em que o noivo foi tirado. Na verdade, tem de tristeza, aí o jejum. Mas outra vez vos verei, seu retorno para fundar a igreja e inaugurar a dispensação da graça através da descida do Espírito Santo. E a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Assim, meus amados irmãos, podemos notar que na dispensação da graça, o noivo está conosco. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, parte B. Daí a pergunta aos continuistas do jejum: é preciso afligir as nossas almas com o jejum nos dias da igreja e da presença de Cristo através do seu Espírito conosco? Outro ponto importante é a parábola de Jesus sobre o jejum neste texto bíblico. Lucas 5, 36 a 39. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois que rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á e o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Nota-se aqui alguma incompatibilidade
entre esta mistura do evangelho da graça com uma prática legalista vinda da lei. Esta a esposar a tristeza pela ausência do noivo, o jejum, e a outra a externar a alegria da presença de Jesus, o evangelho da graça. O novo ensino da graça não pode ser contido nas velhas formas da lei, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1,17. Analisando o vestido e os odres, Charles Pfeiffer e Everett Harrison declaram que não é possível confinar a estrutura do velho legalismo à vitalidade da experiência nova produzida pela fé em Cristo. E aí prosseguimos. Jesus não disse para os seus discípulos jejuarem a fim de celebrar sua morte. Lucas 22, versículos 14 a 18. Jesus disse que seus discípulos jejuariam quando ele morresse, mas ele não estava dando uma ordem. Imperativo dado aos judeus sobre o tema jejum só para o dia da expiação. Ele falava apenas sobre algo que ocorreria nos dias da retirada do noivo. Mateus 9, versículo 15. Prosseguindo com este estudo, citamos o escritor João Batista Lima. Ele diz que Jesus não disse que não devíamos jejuar, mas que não o fizesse como os fariseus. Então pensemos nos tópicos eleitos pelo escritor. Primeiro, os que têm o jejum como práticas religiosas, quase todos se gabam de poder e superioridade espiritual. Não seria isso também condenado por Jesus? Segundo, o vero jejum é o que traz benefícios próprios. Corrigindo, o velho jejum é o que não traz benefícios próprios, nem vantagens superiores aos demais. Terceiro, algumas normas foram criadas por várias pessoas e líderes como pretexto de um jejum bíblico eficiente. Usam textos da Bíblia e misturam Antigo Testamento e Novo Testamento para aplicarem a seus estudos. Quarto, o jejum é usado em Atos 13, de 1 a 3, como um fator de humilhação e honra por Deus, Salmo 69, verso 10. Citam em 1 Pedro 5,5 um texto para o crente receber mais graça através do jejum. Observe este texto e um exame hermenêutico sobre ele nos mostrará que Pedro não concordaria com tais afirmações, pois elas não contêm formas de jejuns inseridas no texto. Sexto, muitos versículos do Antigo Testamento são usados na forma cristã a apoiar o jejum, mas na verdade esses textos devem ser analisados com cuidado, devido ao cumprimento profético em Cristo, e muitos outros são práticas judaicas que deviam seguir, pois o Messias ainda não havia chegado. Sétimo, o Novo Testamento faz pedidos sistemáticos à igreja, como orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Os ensinos de Jesus traziam termos como vigiar e orai, Mateus 26,41, Marcos 13,33, e não jejuai e orai, como querem os ensinos modernos ou pentecostais que tomaram o jejum como doutrina. Ainda, uma outra argumentação, que é a argumentação de número 8, do escritor João Batista Lima, diz: Jesus disse aos discípulos, orai para que não entreis em tentação, Lucas 22, 40. No conceito moderno, alguns poderiam usar jejuai para que não entreis em tentação. Nono, se olharmos, não houve uma mudança nas práticas dos tempos da igreja mãe aos idos da igreja moderna. Jesus ainda diz aos discípulos, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas 22, 46. Então, ele quer dizer aqui, Jesus ainda diz aos discípulos isso, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Se o jejum para Jesus era relevante a ser praticado, ele não teria dito aos discípulos para jejuar em vez de orar? Eles dormiam, ou seja, estavam cansados.
e uma sobrecarga no mundo espiritual pairava sobre eles. Mas Jesus sabia que a oração seria, na prática do ensino do Novo Testamento, uma arma eficaz, em vez do jejum como penitência religiosa, como pregavam os fariseus. E por último, Paulo, em suas cartas, ensinava à igreja: irmãos, orai por nós, 1 Tessalonicenses 5:25. Ele poderia pedir muitos jejuns, pois precisava vencer as lutas no ministério. Aos Tessalonicenses, Paulo pede orações para que a palavra de Deus se propague, 2 Tessalonicenses 3, verso 1. Não poderia ter pedido jejuns coletivos? Tiago diz: orai uns pelos outros, a fim de gerar cura e perdão, além de ser a oração a eficácia do justo. Tiago 5,16. Hoje o poder da oração foi trocado pelo jejum por muitos nos arraiais evangélicos. Eu quero acrescentar aí mais 2 pontos. Acrescento que avivamentos relatados na história recente, no prisma das orações e jejuns, a exemplo do Wesleyano na Inglaterra, não necessariamente implica consequências desta abstinência de alimentos. Tais ações não seriam reputadas à Bíblia e às orações dos crentes? Esses avivamentos não foram oriundos do desejo de praticar a Bíblia e de viver a palavra de Deus e dedicação à oração? E por último, a tentativa de barganha feita pelo jejuador, para além das práticas dos fariseus hipócritas do tempo de Cristo, muitas vezes até o jejum é usado para pressionar Deus a abençoar o povo. Então não é por barganha que nós adquirimos as bênçãos de Deus. Finalizo corroborando com o pastor Marcelo Meirelles em 3 questões da relevância e das bênçãos divinas que envolvem os alimentos para a vida dos homens. O alimento é uma bênção de Deus que ele provê para suprir os nossos corpos. Então, qual o propósito do alimento? Deus nos deu o alimento para o sustento do nosso corpo. Gênesis 1, versículo 30. Em segundo lugar, destaca o pastor Marcelo, relacionamento horizontal. A comunhão se relaciona com o alimento. Atos 2:42. Em 1 Coríntios 11, 20 a 22, ao comer uns com os outros, a alma é sustentada pela comunhão. Em terceiro lugar, relacionamento vertical, um aspecto divino no comer. Em Mateus 6, verso 1, na oração modelo, é nos dito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isto mostra a nossa dependência de Deus no comer. Em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, fala das doutrinas de demônios, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares. É nos dito no verso 3 que os alimentos Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Finalizo dizendo que tudo isto que foi apresentado aqui neste estudo deve ser considerado em relação ao jejum e à sua prática. Esta é a nossa posição em relação ao jejum. Não conclamo e nem conclamarei a igreja a fazer jejuns coletivos. Se alguém julga a prática relevante e essencial para a sua vida cristã, então faça. Se tem saúde para tal e pode fazer como Jesus recomendou em Mateus 6, fique à vontade, mas faça entre você e Deus e não queira impor à igreja o fazê-lo. Que Deus nos abençoe.